Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo a continuação da minha história com linfoma, tá? Essa é a segunda parte, no caso. Se você não assistiu ainda, né, vou deixar o link aqui embaixo. Corre lá, assiste primeiro o outro para entender tudo direitinho, tá? Hoje eu vou contar sobre como que foi feito o meu protocolo, né, de quimioterapia, como é feito aqui no Japão e os efeitos colaterais que eu tive, né, e como tem sido tudo até agora, tá? Eu sou brasileira, né? Vivo no Japão desde os 17 anos e me comunico bem, assim, até, né? Mas os termos médicos é bem complicado, sabe? Então, os médicos aqui foram bem atenciosos, sabe? Para que eu entendesse, né, direitinho o que era a doença e como seria o tratamento, sabe? Então, assim, o tipo do linfoma que eu tive é o linfoma não Hodgkin, né? E o subtipo dele é o linfoma de grandes células B primário de mediastino, tá? E o protocolo que eu utilizei foi o DA-EPOCH-R, né? Ele é um dos tipos de quimioterapia assim, indicado para o meu tipo de linfoma e tem apresentado ótimos resultados, né? De remissão sem a necessidade de fazer radioterapia futuramente, né? E ele falou assim que as chances de cura é muito grande, né? Então, assim, ele explicou que seriam seis ciclos, né, de quimioterapia. Cada ciclo seria, assim, de uma semana internada e 2 semanas eu descansava em casa. Então, no total, mais ou menos, ele falou assim, né, se tudo corresse bem, mais ou menos 5 meses, né, de tratamento. E na hora eu falei assim, nossa, né, 5 meses, né? Mas vamos que vamos, né? A gente tem que fazer o que tiver que ser feito, né, pra se curar. Aí ele explicou também que a parte dos efeitos colaterais, né, que não ia ser muito fácil. Ele falou assim, olha, assim, os seus cabelos vão cair, você provavelmente vai sentir enjoos, né, pode dar problema no fígado, no rim, insuficiência cardíaca, dormência, né, na ponta dos dedos, dos pés e das mãos, constipação, né, que é intestino preso. Podia dar assim redução, né, em determinados grupos, né, de células sanguíneas, que no caso assim podia dar anemia, né, redução de glóbulos brancos, redução de plaquetas, né, então que iria dar uma arrasada, né, no meu sangue, mas que era necessário, né. Mas assim, eu tava disposta a tudo, sabe, não tem jeito, né, a gente tem que fazer o que tem que ser feito porque já tinha acontecido, né. Nunca na minha vida eu me imaginei, né, fazendo uma quimioterapia, sabe? Era uma coisa tão distante, né, que eu, assim, muitas pessoas me disseram, sabe, para me procurar tratamentos alternativos, que a quimioterapia é muito agressiva e me mandaram, assim, materiais e tudo. Só que aqui no Japão a gente não tem acesso, sabe, a outros tipos, né, alternativos e eu teria que sair fora do país, né? Então era inviável para mim na época. Então eu optei por me curar aqui mesmo, né? Porque assim, é mais certeza, né? Então foi assim, foi uma escolha, né, que eu fiz. E eu sabia, né, que ia cair os cabelos, então uma amiga me recomendou, sabe? Ela falou assim, por que você não faz uma doação para fazer perucas, né, para crianças com câncer, né? Eu achei uma ideia super bacana, super recomendo, sabe? Daí eu cortei meu cabelo logo após a primeira químio, né? Antes de começar a cair os cabelos eu já cortei, né, para poder fazer a doação, né? E eu me senti assim super bem, sabe? Então eu recomendo, né, quem tiver assim passando por assim, uma situação tipo parecida com a minha, eu recomendo que faça a doação, sabe? A gente se sente útil nessa hora. Daí no caso assim, eu tive muita sorte porque eu fui encaminhada para um dos maiores hospitais, né, especializados em câncer aqui do Japão, né? E no dia 29 de outubro de 2019 eu fui internada pela primeira vez, né? Eu tava bem ansiosa, tava não sei nem explicar, né? Mas eu tava bem confiante também de que tudo ia dar certo, né? Aqui no Japão, né, o primeiro dia era assim, eu assinava todos os papéis concordando, que estava ciente, né, de que poderia passar mal e tudo, que concordava em fazer a quimioterapia e todos os exames, né, eu tinha que assinar, né, concordando, né, eu não sei se em outros países é assim, mas aqui é bem burocrático, sabe,
Então daí no primeiro dia eu passava vacinando tudo, almoçava e depois eu fazia exames, né, de eletrocardiograma, raio-x e exames de sangue. Aí no segundo dia que eles marcavam para mim colocar o catéter, né? E daí eles colocavam aqui, né, um caninho assim daqui até aqui o peito e intercalava os braços, né, para dar uma descansada, né, na veia também. E daí só no terceiro dia que eu começava realmente o tratamento, né? Que eram 2 bolsinhas rápidas, de 1 hora cada uma, né? Eu não sei dizer o nome, mas elas falavam que era antialérgicos, né? Essas coisas. E daí no quarto dia começava a sessão de quimioterapia EPOC, né? Como que funciona no caso, né? O protocolo DA EPOC-R, ele consiste em infusão contínua durante 96 horas, né? Então, coloca uma bolsa, tira, coloca outra durante 96 horas direto, né? E a cada ciclo eles aumentavam um pouco a dose, né? Por isso que ele se chama DA EPOC-R, de dose ajustável, tá? Então, eu ficava os próximos 4 dias recebendo quimioterapia EPOC, né? Mais umas bolsinhas toda noite, assim, de medicamento que elas explicavam que era para alergia e para enjoos, né? E daí no 7º dia, tinha mais 2 bolsinhas de medicamento e acabava o ciclo. E aí no dia seguinte, eu tomava injeção no braço, que era para diminuir o tempo de neutropenia. No caso, assim, diminuir, né, o tempo que a imunidade fica muito baixa, né? Porque pode dar problemas, né, de infecções e que é muito perigoso. E também, nesse protocolo, né, eu recebi quimioterapia intratecal, né? Que ele funcionava assim, eles retiravam o líquor da espinha para análise, né? E para ver se havia, né, células cancerígenas, e já aproveitava para injetar a quimioterapia mais como prevenção, né? Ainda bem que nos resultados do exame estava tudo limpo, né? Depois eu voltava para casa, né, para o meu corpo se recuperar, né, mas ainda tinha um monte de remédio para tomar, né? Tinha remédio para enjoo, para prevenção de infecções, para prevenção de pneumonia, pilores, né? E várias outras, assim, para estômago, né? Tinha um monte de remédios, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, né? O tempo que eu estava internada, eu não sentia, assim, muitos efeitos colaterais. Assim, só nos últimos 2 dias, assim. Geralmente eu tinha um leve mal-estar, né? Mas eu tomava um remédio para enjoo e ele já amenizava, né? Mas era eu chegar em casa que as coisas começavam a acontecer, né? Daí o meu paladar ia embora, mas eu sentia fome, mas assim, não sentia sabor, era bem estranho, né? Mas a falta de paladar, assim, ele durava por 2 dias, mais ou menos, né? Depois voltava ao normal. E no primeiro dia também eu começava a sentir dores na mandíbula, assim, na hora de mastigar ele doía, o pescoço aqui. E a pele, ele ficava meio ardida, parecia que eu tinha tomado sol, sabe, o dia inteiro, então ele ficava meio ardendo. E me dava dores nos ossos, né, assim, das costas, na costela, assim, o peito, ele doía um pouquinho. E a ponta dos dedos, né, ele ficou dormente, mas, assim, ainda bem que dos pés não ficou, só das mãos, né, então ele ficava, assim, daqui até aqui, assim, meio dormente, né, era meio desagradável, mas não tinha jeito, né. Aí depois de 4 dias eu voltava pro hospital, né, para fazer exame de sangue, né, para ver como que o meu corpo tava reagindo. Geralmente os glóbulos brancos tinham caído bastante, e depois de 4 dias eu voltava novamente para mais exames e os glóbulos brancos já tinham voltado ao normal, né. Daí o médico explicou que as dores nos ossos era porque é lá que o corpo fabrica os glóbulos brancos, né? Interessante isso. Então por isso que dói, né? E passando as 2 semanas eu internava novamente, né? Já totalmente recuperada. Ainda a segunda vez que eu internei, né? Foi tudo bem, né? Igual a primeira, tal. Aí, só que no dia que eu recebi alta eu senti um pouco de fraqueza, sabe? Que minhas pernas estavam assim, não estavam tão firmes assim, e onde eu moro é o 3º andar sem elevador, então já viu, né? Aí eu voltei pra casa e busquei, sabe, fazer alimentos bem saudáveis, né? Comecei a tomar mais multivitamínicos, probióticos, né? E eu acho que fez toda a diferença, sabe? Eu li também na internet que fazer exercícios físicos durante a quimioterapia ajudava a amenizar, né, os efeitos colaterais. Então, nem que fosse só um pouquinho, eu fazia exercício todos os dias, sabe? Uma caminhada,
né? Quando eu tava mais forte, eu dava uma corridinha, né, de leve e tal, pra se manter, assim, ativa mesmo, né? E no hospital onde eu fiquei internada também tinha bicicletas ergométricas para os pacientes, né, se exercitar. Então, todo dia eu ia lá e fazia um pouquinho, né? Muito bom. Daí eu fazia, assim, tudo que era recomendado, né, fazer, para que fosse o menos sofrido possível. E depois, assim, depois disso, sim, que eu comecei a tomar mais cuidado, assim, em casa, né, nas 2 semanas que eu tava, eu não voltei mais fraca pra casa, sabe? Eu tava bem forte, minhas pernas estavam bem firmes, mas as dores, assim, né, tipo no pescoço, na pele, assim, ele continuou igual até a última quimio. Né, eu gravei um vídeo, né, quando eu tava no meio do tratamento, mostrando todos os medicamentos que eu tomei em casa, né, e os cuidados que eu tive. Vou mostrar agora pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês agora o arsenal de remédios que eu tomo. Isso daqui eu tomo todos os dias desde do começo da quimio, né? E daí depois que eu volto pra casa, eles me entregam assim pra mim continuar tomando, né? Então isso daqui é direto desde o começo até agora. E vou continuar tomando até o fim. Esse daqui são remédios assim que eles dão pra efeitos colaterais, dor, enjoo, deu mucosite também, então eles me dão pra fazer gargarejo, pomada, né, pra passar. Até xilocaína pra fazer gargarejo, porque quando tá doendo muito, eles me mandaram usar esse aqui. Então, assim, dá muita coisa, né, a gente é bem sofrido. Daí eu queria mostrar pra vocês que não é só a químio, né, eles dão muita coisa pra gente tomar. Então a gente tem que depois que eu volto pra casa ainda tem que se prevenir, porque a imunidade cai muito. Então tem máscara direto, né, daqui é pra fazer, desinfetar, né, no caso passar na mesa, nas cadeiras, assim. E daqui eu uso sempre na bolsa, álcool. Daqui é álcool em gel, né, pra desinfetar a mão o tempo todo, porque a gente fica muito fraco, né, nessa época. E esse daqui eu achei interessante, ó, meus cílios caiu tudo, então eu fico lacrimejando o tempo todo. Né, ele é bem vedadinho, ó, quando eu saio de casa, é bom pra cafunchô também, pra quem tem, né, então ele protege bastante o olho. Né, então toda vez que eu saio de casa eu uso ele. E né, esse aqui é interessante, uma senhora no hospital que me ensinou. Esse daqui é um refil, né, que a gente coloca aqui dentro. Ele dura por 2 semanas e ele protege a gente contra vírus. Então a gente pode prender ele na gola da camisa ou pode comprar ele, esse acessóriozinho que é bonitinho, ó, do Mickey. A gente coloca ele aqui dentro e pendura no pescoço. Né, eu uso ele assim direto, pendurado no pescoço, que é mais simples. Né, principalmente mulher que não tem assim aqueles bolsinhos na camisa, tudo. Então às vezes não tem onde prender esse aqui. Então a gente coloca aqui e pendura e fica protegido de vírus. Né? Todo cuidado é pouco hoje em dia, né? Principalmente por causa dessas vírus estranhos que tá aparecendo por aí. E esse aqui a gente deixa na mesa aqui, nos ambientes, né? Na entrada de casa também, que ele é o mesmo efeito desse aqui. Só que ele fica protegendo a casa da gente, né? No ar. O cheiro dele não é muito bom não, mas a gente tem que se prevenir. Daí a minha mãe me mandou isso aqui, que ele ajuda... são magnetos que a gente cola no corpo, ele ajuda a melhorar o nosso... imunidade, né? Faz muito benefício pro corpo. Então, eu tô usando ele também, né? E daqui são chá de unha de gato, folha de graviola, né? Que o pessoal fala que é muito bom, antioxidante. Então, para proteger o corpo, a gente também, né, faz de tudo. Daí, agora aqui são as vitaminas que eu tomei, ó. Tomei, esse daqui são antioxidantes, né? Vitaminas minerais, sopa de proteína, porque quando eu fiquei com mucosite, eu não conseguia comer nada sólido, então isso daqui me salvou. Eu praticamente sobrevivi disso daqui e frutas batidas assim com leite ou com água, porque eu não conseguia comer nada sólido. Isso daqui me salvou. E durante o tratamento também eu tomava, porque a comida do hospital era muito pouca pra mim, eu passava muita fome, né? Própolis, né? Isso daqui é pra dar energia, desintoxicar, né? Daí esse aqui também, ó, ele é lactobacillus com chlorella, né? Ele ajuda a proteger a nossa flora intestinal, porque dá muita, assim, todo mundo lá no hospital reclamava, ou dava muita diarreia, que é perigoso, e também dá prisão, né? De deixar o intestino preso. A maioria estava presa lá e elas reclamavam muito disso, né? E no meu caso, assim, não aconteceu, eu não precisei tomar tanto laxante assim, porque eu tava tomando, né? Tava tomando detox e lactobacilos. Eu acredito muito nisso, né? Esse daqui, principalmente esse, eles são lactobacilos e ajuda a deixar a flora intestinal, né, funcionando direito. E
No caso, assim, eu tive... tem muita gente que tem anemia desde o começo até o fim. No meu caso, assim, eu comecei a ficar, depois do terceiro ciclo, um pouco de anemia, daí eu comecei a tomar ferro, né, pra segurar. E esse daqui é um shake também, que ele tem espirulina, né, então ele ajuda a proteger nosso corpo, né, fazer um detox, e ele é uma delícia. E daí depois, esse daqui é os cuidados, né, com a pele. Esse daqui, no caso, é lip, porque a pele fica muito seca. Eu dei que eu passava até na cabeça, gente. Porque começou até a descascar a minha cabeça, né? Então ele hidrata pra caramba, né? E as enfermeiras falam, nossa, como essa brilha tá bonita, né? Daí eu falo, ai, que eu tô passando esse aqui. Mas é verdade, a minha perna, o braço, tudo, ele não ficou rachando por causa do bata, né? Então esse daqui é um pouquinho de tudo que eu usei até agora, né? E deu muito certo. Bom, aí, né, no quinto e no sexto ciclo, eu tive um pouco de mucosite oral, né, é meio sofrido, e dor de estômago, e tive um pouco de anemia também, né. O médico, ele chegou a falar assim que se a anemia ficasse muito forte, eu teria que fazer transfusão de sangue, né. Felizmente, não precisei, né. Acredito que foram, assim, os cuidados que eu tomei com a alimentação em casa, as vitaminas e tudo. As enfermeiras, elas falavam assim, né? Nossa, é incrível, né? Você não precisou fazer transfusão de sangue, né? Você se manteve forte, né? Até a última químio, sem complicação e tal. E que, assim, era bem incrível, né? Que bom e tal. E sempre me davam muita força, sabe? Foram 5 meses bem intensos, né? A quimioterapia não é fácil, né? Mas tudo passa. Então, quem tá iniciando, né? Ou, assim, tá fazendo o tratamento, assim, o que eu tenho para dizer é que tenha muita fé, esperança sempre, né? E eu recomendo que prepare o seu corpo, sabe? Com alimentação, com vitaminas, se exercitando, sabe? Mesmo que seja assim, eu sei que é bem cansativo, sabe? A gente tá muito cansado, então não fazer assim em excesso, mas pelo menos uma caminhada, sabe? Se alongar, assim, é bem importante, né? Pra nossa recuperação. E daí depois, né, de tudo que aconteceu, eu demorei um pouco para gravar esse último vídeo, porque eu queria ver o que eu ia sentir nesse meio tempo, né? Então eu recebi a alta já faz 2 meses e meio, né? E depois que eu voltei para casa, assim, eu senti fraqueza por 1 mês e meio, mais ou menos, assim. Mas, assim, aos poucos a anemia foi diminuindo e eu comecei a ficar mais forte, né? Hoje eu consigo já fazer exercícios, já estou correndo novamente, né? Cuidando, porque eu fiquei bem inchada, sabe? Diferente de muita, assim... Eu acredito que o meu tratamento, ele dê muita retenção de líquido, né? Então, eu imaginei que eu ia ficar assim, só pele e osso, mas toda vez eu dava uma engordada, né? E agora eu tô buscando, assim, novamente entrar em forma, né? Em forma, continuo tomando vitaminas, tudo, cuidando do meu corpo. E então, assim, eu desejo, né, para todas as pessoas que tá passando por tudo isso que eu passei, que tenha muita fé, né? E se quiser entrar em contato comigo para conversar, para, né, uma dar força para outra, eu tô à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parando por aqui, né? E obrigada por tudo, né? Tchau, tchau.